A natureza sempre foi uma fonte inesgotável de fascínio e mistério. Mesmo após séculos de avanços científicos, ela ainda guarda segredos que desafiam a compreensão humana. De florestas que falam entre si a animais capazes de prever catástrofes, o mundo natural continua a nos surpreender. Esta jornada pelos mistérios da natureza revela histórias reais, fenômenos enigmáticos e descobertas que ainda hoje despertam a curiosidade de cientistas e exploradores. 1. A floresta que se comunica. Durante muito tempo, acreditou-se que as árvores viviam isoladas, competindo por luz, água e nutrientes. Mas estudos recentes revelaram algo extraordinário. As florestas funcionam como redes vivas, interligadas por fungos subterrâneos. Uma espécie de internet natural, chamada Wood Wide Web. Esses fungos, conhecidos como micorrizas, formam conexões entre as raízes das árvores, permitindo a troca de nutrientes e até de sinais químicos. Quando uma árvore é atacada por insetos ou sofre com a seca, ela pode avisar as vizinhas, que então ativam mecanismos de defesa. Essa descoberta, liderada pela ecóloga canadense Suzanne Simard, mudou completamente a forma como entendemos os ecossistemas. Simard observou que árvores de espécies diferentes, como pinheiros, abetos e bétulas, compartilham carbono e nitrogênio de maneira cooperativa. A árvore-mãe, normalmente a mais antiga e robusta, sustenta as mais jovens ao seu redor, garantindo a sobrevivência do grupo. A floresta, portanto, é um organismo coletivo, uma comunidade complexa e solidária. 2. O som do deserto que canta. Em vários desertos do planeta, como o Saara, o de Gobi e o de Atacama, viajantes e cientistas relatam um fenômeno quase sobrenatural: as dunas que cantam. Quando o vento sopra em determinada velocidade, ou quando uma avalanche de areia é provocada, o deserto emite um som grave e hipnotizante, semelhante a um canto ou a um toque de órgão gigante. Durante séculos, esse som foi atribuído a espíritos ou deuses do deserto. No entanto, pesquisas modernas mostraram que o fenômeno é físico. O canto ocorre quando grãos de areia de tamanho e formato muito semelhantes deslizam juntos, produzindo vibrações sonoras que se propagam como ondas. Mesmo assim, o mistério não está totalmente resolvido. Ainda não se sabe por que apenas algumas dunas produzem o som e por que a frequência é tão constante, variando entre 70 e 110 Hz. Até hoje, cientistas viajam a lugares remotos apenas para ouvir e gravar a canção das dunas. 3. Animais que preveem desastres. Antes de grandes terremotos, erupções vulcânicas ou tsunamis, há relatos milenares de animais agindo de forma estranha. Cães uivando sem parar, aves voando para longe, vacas recusando-se a entrar nos currais, e até sapos deixando lagos em massa. Um dos casos mais notórios ocorreu em 2004, no trágico tsunami no Oceano Índico. Pastores em áreas costeiras do Sri Lanka relataram que horas antes da onda devastadora, elefantes correram para o interior do país, búfalos subiram colinas e flamingos abandonaram suas lagoas, todos antes do primeiro tremor ser sentido pelos humanos. Estudos sugerem que muitos animais percebem vibrações sísmicas de baixa frequência ou mudanças sutis na pressão atmosférica, imperceptíveis para nós. Ainda assim, a ciência não consegue explicar completamente como tantas espécies diferentes reagem com tanta precisão. O mistério continua a alimentar lendas antigas e pesquisas modernas. 4. O lago que respira e mata. Na fronteira entre Camarões e a Nigéria, o lago Nios parece calmo e sereno. Mas em 1986, ele revelou um dos mistérios mais trágicos e assustadores da natureza. Sem aviso, o lago explodiu. Uma nuvem invisível e mortal de dióxido de carbono se espalhou pelo vale, sufocando mais de 1.700 pessoas e milhares de animais em minutos.
O fenômeno ficou conhecido como erupção límnica. O que acontece é que o lago, localizado sobre uma área vulcânica, acumula gás carbônico em suas profundezas. Quando a pressão muda bruscamente, o gás é liberado violentamente, criando uma onda de ar tóxico que desce pelas encostas, como se o lago respirasse veneno. Desde então, engenheiros instalaram tubos para liberar lentamente o gás, mas o NIOS continua sendo um lembrete de como forças ocultas podem estar escondidas até nos lugares mais tranquilos da Terra. 5. O enigma das luzes fantasmas. Em vários pontos do mundo, pessoas relatam ver luzes misteriosas flutuando no horizonte. Esferas brilhantes que se movem silenciosamente antes de desaparecer. No Brasil, há o famoso fogo coroado, observado no Pantanal e na Amazônia. Nos Estados Unidos, as luzes de Marfa, no Texas, atraem turistas e caçadores de OVNIs há mais de um século. Embora muitos acreditem em explicações sobrenaturais, há hipóteses científicas. Gases inflamáveis provenientes de decomposição, reflexos de faróis ou até descargas elétricas na atmosfera. No entanto, algumas luzes aparecem em regiões isoladas, sem tráfego ou fontes conhecidas de gás, o que mantém o mistério vivo. Curiosamente, relatos semelhantes aparecem em culturas distantes no tempo e no espaço, como as Will-o'-the-Wisps da Europa medieval ou as luzes dos ancestrais no Japão. Talvez a natureza tenha mesmo formas sutis e luminosas de nos lembrar de sua presença. 6. Plantas que sentem. As plantas, aparentemente imóveis e silenciosas, são muito mais conscientes do ambiente do que imaginamos. Estudos mostram que elas podem ouvir sons, memorizar estímulos e até reagir a toques e ameaças. Um dos casos mais curiosos é o da mimosa pudica, conhecida como dormideira. Quando tocada, suas folhas se fecham instantaneamente, como um reflexo de defesa. Experimentos mostraram que, após repetidas vezes, a planta aprende que o toque não representa perigo e deixa de reagir. Um tipo de memória biológica sem cérebro. Outro exemplo é o da planta cadáver, Amorphophallus titanum, que floresce raramente, exalando um odor fétido para atrair polinizadores. Ela regula sua temperatura interna, simulando o calor de um corpo em decomposição. Uma estratégia complexa e, surpreendentemente, inteligente. Essas descobertas desafiam nossa visão tradicional da vida vegetal. Talvez as plantas não pensem como nós, mas em seu próprio ritmo, elas sentem, lembram e interagem com o mundo. 7. O mistério do Triângulo das Bermudas da natureza. Nas profundezas do Oceano Pacífico, perto da costa do Japão, há uma região conhecida como Mar do Diabo, ou Triângulo do Dragão. Assim como o Triângulo das Bermudas, ela é famosa por desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. Mas há um triângulo ainda mais misterioso, o Triângulo do Lago Michigan, nos Estados Unidos. Desde o século XIX, embarcações e aeronaves somem nessa área sem deixar rastros. O caso mais intrigante é o do voo 2501, da Northwest Airlines, desaparecido em 1950 com 58 pessoas a bordo. Nenhum corpo foi encontrado. Pesquisadores sugerem que fenômenos naturais, como anomalias magnéticas, turbilhões subaquáticos e frentes climáticas repentinas, podem explicar parte desses incidentes. Ainda assim, o número de ocorrências é alto o suficiente para manter a aura de mistério. O mar, com suas forças ocultas e correntes invisíveis, continua sendo o maior depositário de segredos da natureza. 8. O reino gelado dos sons invisíveis. No coração da Antártida, cientistas captaram sons misteriosos vindos do gelo. São vibrações graves e contínuas, inaudíveis ao ouvido humano, mas detectadas por sensores sísmicos. O fenômeno foi apelidado de canto do gelo. As ondas sonoras são causadas por microvariações de temperatura e pressão dentro das geleiras, que fazem o gelo expandir e contrair. O resultado
É uma sinfonia subterrânea, um eco profundo que percorre quilômetros de distância. Alguns pesquisadores acreditam que, monitorando esse som gelado, poderemos prever derretimentos e rupturas antes que ocorram. A natureza, mais uma vez, fala. Basta aprendermos a escutar. 9. O mistério dos animais luminosos. A bioluminescência é uma das maravilhas mais mágicas da vida. No fundo dos oceanos, milhões de organismos brilham em tons de azul e verde. Peixes, águas-vivas, camarões e bactérias. Mas o fenômeno não se limita ao mar. Em florestas úmidas da América do Sul, há fungos luminosos que emitem luz à noite, criando um espetáculo quase sobrenatural. Em cavernas da Nova Zelândia, larvas de insetos brilham no teto como constelações vivas. E, claro, há os vagalumes, que usam sua luz para atrair parceiros em uma dança sincronizada. A bioluminescência ocorre por meio de uma reação química envolvendo a luciferina e a luciferase, nomes que, curiosamente, remetem ao portador da luz. Mas o mistério persiste. Por que algumas espécies desenvolveram esse dom e outras muito próximas não? A resposta talvez esteja em pressões evolutivas sutis ou em um propósito ecológico ainda desconhecido. 10. As montanhas que crescem e os rios que mudam de caminho. A Terra é um planeta vivo, em constante transformação. Montanhas não são estruturas estáticas. Elas nascem, crescem e morrem. O Himalaia, por exemplo, ainda está se erguendo, a uma taxa de cerca de 5 milímetros por ano, resultado do choque contínuo entre as placas da Índia e da Ásia. Enquanto isso, rios mudam seu curso de maneiras inesperadas. O rio Amazonas, que hoje deságua no Atlântico, já correu na direção oposta há milhões de anos, para o oeste, quando os Andes ainda não existiam. Essas mudanças, lentas e imperceptíveis em uma vida humana, lembram que a natureza tem seus próprios ritmos, medidos não em anos, mas em eras. 11. As cores do céu e o mistério das auroras. As auroras boreais e austrais são talvez o espetáculo natural mais hipnotizante da Terra. Elas nascem quando partículas solares colidem com a magnetosfera terrestre, liberando energia luminosa em tons de verde, roxo e vermelho. Mas nem todas as auroras são iguais. Em 2016, cientistas descobriram um novo tipo, batizado de STEVE, Strong Thermal Emission Velocity Enhancement. Ao contrário das auroras clássicas, STEVE surge em latitudes mais baixas e forma uma faixa de luz roxa intensa. Sua origem ainda intriga os especialistas. É um lembrete de que até o céu guarda segredos. 12. As profundezas que ainda não conhecemos. Mais de 80% dos oceanos da Terra permanecem inexplorados. A pressão e a escuridão das profundezas dificultam o acesso humano, mas robôs submarinos têm revelado criaturas que parecem saídas de outro mundo. Peixes transparentes, polvos bioluminescentes e seres que sobrevivem a temperaturas e pressões extremas. No Challenger Deep, o ponto mais profundo conhecido, a quase 11 mil metros abaixo do nível do mar, foram encontrados micro-organismos que se alimentam de compostos químicos vindos do interior da Terra. Isso levanta uma pergunta fascinante. E se formas de vida semelhantes existirem em oceanos subterrâneos de luas como Europa, de Júpiter, ou Encélado, de Saturno? A natureza terrestre, portanto, pode ser o ensaio de algo muito maior, um eco do cosmos. Conclusão. O silêncio, que fala. A natureza fala em 1000 linguagens. No som das ondas, no murmúrio das folhas, nas cores do céu e no brilho dos seres. Mas para ouvir, é preciso silenciar o ruído humano e observar com atenção. Cada floresta, deserto, lago e criatura carrega uma história antiga, às vezes trágica, às vezes milagrosa, sempre envolta em mistério. E talvez o maior mistério de todos seja o fato de que, mesmo com toda a nossa ciência,
ainda sabemos tão pouco. O planeta em que vivemos é, acima de tudo, uma narrativa viva, uma história em constante escrita, feita de gelo, fogo, vento e vida. E nós somos apenas leitores tentando decifrar suas páginas.